Finalizando o assunto, gente, queria até pedir perdão para vocês, a gente estendeu um pouquinho essa parte, mas o assunto deveras é extremamente interessante. A gente vai partir para o próximo tópico, que seriam aí as previsões de Fá para o Rio de Janeiro, São Paulo e todo o Brasil, no do Oyeku Ohuani. Oyeku Ohuani. Posso falar? Vai-se embora. Fala, garoto. Então, Fala que eu discuto. Fala que eu discuto. Oyeku Ohuani, né? Eu queria falar uma coisa para vocês, como são previsões de Fá. Eu estava conversando com os meus amigos, né? Meu mais velho, Márcio, e o Gundadil, o Léo. É bem interessante para vocês entenderem a letra do ano, a letra semanal, a previsão que a gente traz para você, ouvinte, e para a gente também. Porque eu vou te falar com toda sinceridade, eu hoje vivi muita coisa dentro desse Odu. É como se antes do Léo sacar o Odu, eu já estava vivendo algumas coisas ali relacionadas àquela letra. Então, vocês prestem atenção, porque falamos de Ossareter, aconteceu. Falamos de Ogundadil, o Galo cantou. Olha as confusões na política, que você mesmo, Léo, você falou de problemas na política que aconteceriam essa semana. E Cafá, que o pau quebrou nessa região. A violência entre os seres humanos. Pois é. Então, tudo isso, gente, vocês analisem bem. Depois, lá no YouTube, vocês voltam um pouquinho, ouçam novamente para que o seu cérebro assimile. O Oyeku Ohuani, ele já está falando para você assim, aproveite as oportunidades. Porque se você não aproveitar agora, mais tarde pode acontecer coisas que impossibilitarão você de conquistá-la. Se você tem um projeto, se esforce a conquistar o seu projeto. Se você vai se iniciar em Fá, vai se iniciar no Candomblé, corra atrás, não demole, que se você não fizer agora, para fazer depois vai ser muito difícil. O Oyeku Ohuani, ele já fala sobre essa questão dos eguns que estão de olho em você, a tua própria ancestralidade fica de olho em você e fica te analisando. Será que está dando valor? Será que está dando valor porque a gente está ralando aqui no outro mundo para poder dar prosperidade para essa pessoa, esse indivíduo, conquistar, ele não está dando valor? O Oyeku Ohuani, ele fala que vocês precisam dar valor à família, analisar que você tem que ter o seu amor próprio e entender o quanto há necessidade de você se amar. Em primeiro lugar, você é a garrafinha do café. Se você não tiver café, como você vai despejar nas xicrinhas? Então, tem amor próprio. Amor próprio, Gundadil. Amor próprio. E aproveite as oportunidades, porque vai ser uma semana de oportunidades. Porém, se demole, moscar, vai engolir barriga. Uruguai. O Oyeku Ohuani é onde Exu come cabrito, né, pela primeira vez. Fala aí a necessidade, né, de se cumprir os sacrifícios. E essa é uma questão muito importante e, na verdade, eu considero essa uma questão fundamental na perspectiva das religiões matrizes africanas. Por quê? Porque nós não somos uma religião da graça. Nós não temos o orixá que morreu para salvar os nossos pecados, então já pagamos todas as nossas dívidas por aí. Nós somos uma tradição sacrificial. Ou seja, o meu Deus, o Deus que eu cultuo, o que está relacionado à minha ancestralidade, o que está relacionado ao meu ori, ele tem que ver o mínimo de esforço que eu faço por ele, para que ele possa fazer o mínimo de esforço por mim. E as pessoas, infelizmente, desenvolveram uma lógica muito judaico-cristã de que a religião tem que ser piedosa. Então, tudo vai ser resolvido na base da piedade, na base da caridade. Muitas das vezes, as coisas se resolvem dessa maneira.
No entanto, a questão do sacrifício, ela está posta no momento que você sai da sua casa com dificuldade e vai à casa de um babalorixá, uma ialorixá, um babalaô, para se consultar, para tentar ter resposta para o teu problema. E aí aquele olhador vai dizer, olha, o teu problema a origem é essa, essa e essa. Você resolve fazendo isso e isso. E você resolve não fazer, você vai continuar convivendo com o problema. E aí é que está. As pessoas tendem a colocar a culpa depois no sacerdote. Eu fui lá e ele não resolveu o meu problema. É a mesma coisa que você está resfriado, você vai ao médico, o médico diz, olha, você está com uma virose braba, toma esse remédio aqui para você se curar. Você não toma o remédio e depois sai falando mal do médico. Então tem que ter um mínimo de bom senso. Então o Yekun Oruane chama primeiro a atenção para isso, para que as pessoas saiam como dizem hoje em dia os coaches, os modernos, para que a pessoa saia da sua zona de conforto. Da bolha, né? Da bolha, isso, da bolha. Saia da sua própria bolha e vá fazer o diferente. Porque se você, Flávio falou de amor próprio, se você não segura na sua mão o seu caminho, o seu destino e a sua vontade de fazer as coisas acontecerem, elas efetivamente não acontecerão. Verdade. Se você ficar esperando sempre por alguém que faça por você. O Yekun Oruane fala também, né, de um confronto entre o mais jovem e o mais velho. Isso aí chama atenção diretamente para dentro do núcleo familiar. Hoje nós temos um gravíssimo problema geracional. Toda essa moçada que está abaixo dos 35, abaixo dos 40, é traumatizada, é depressiva, sofre de todos os problemas que tenham siglas, desde TDAH até as outras tantas que existem por aí. Verdade. Não é que a nossa geração não tenha sofrido as mesmas coisas. Nós também sofremos. Só que nós tínhamos isso tudo, mas a gente não tinha tempo de sofrer. Porque a vida, para nós, se desenvolveu numa outra dinâmica. Se a gente não corresse para trabalhar e fazer dinheiro, a gente não comia. Porque o nosso pai e a nossa mãe, muitas das vezes, não dava condição. Porque tinha 3, 4 irmãos para comer junto. Então você tinha que ajudar o seu pai e sua mãe a, inclusive, alimentar aqueles irmãozinhos menores. Então a nossa dinâmica era diferente. Mas hoje em dia tem uma moçada muito jovem ou já muito velha, né? O pré-idoso ou o adulto adolescente que permanece dentro de casa sofrendo e criando uma série de conflitos com o pai e com a mãe, porque tem uma imensa dificuldade em encarar os problemas da vida. O que o Yekun Oruane está dizendo é que se você não cuida disso, primeiro na sua perspectiva de mais novo, mas também se você não olha isso na sua perspectiva de mais velho, de pai, de mãe, responsável, né, o chefe de família, a pessoa que conduz, você efetivamente vai ser confrontado. E a possibilidade da perda do poder, né, ou de haver aí uma ebulição no campo hierárquico, né, naquilo que envolve a convivência familiar, pode acontecer de uma forma muito grave e muito séria. Levando isso para um espectro mais amplo, nós podemos dizer que talvez em algum momento comecem a ocorrer algumas revoltas populares, algum tipo de confrontação com o poder constituído do Estado. Já temos visto isso acontecer atualmente dentro do campo virtual, mas isso, o Yekun Oruane está apontando que isso pode começar a acontecer no campo real. E isso é muito sério, porque isso gera uma tensão social muito grande. Então, se os líderes políticos do país não tiverem responsabilidade e bom senso para conduzir esse momento, pode ocorrer uma grande conflagração social e isso virá um grande problema. É um problema que pode até mesmo descambar para uma guerra civil
ou algo de pequenas proporções acontecendo em algumas regiões ou em alguns estados. Bom, gente, é isso aí. O que eu vejo aí com o Juan, daria para a gente falar aqui redondamente 10 horinhas, mas a gente não tem esse tempo todo, né? O Juan, primeiro de tudo, ele preconiza aí para a gente problema entre vizinhos. Então a gente já pode esperar. O Juan fala, não deixe as pessoas sentar na sua porta, se inteirar da sua vida e coisas do gênero. A gente já pode esperar, por exemplo, para o meio político, algumas dissidências que podem estar ocorrendo entre países, entre estados. Não vai ser uma semana boa a gente voltando aí. A gente for olhar pela perspectiva comercial, a balança comercial do Brasil deve estar afetada, as relações externas podem ser corrompidas por um ou por outro escândalo, tá? E tá falando que se os nossos políticos, se as pessoas que estão antenadas na nossa política externa, política comercial, não abrir os olhos, ou se continuar, por exemplo, essa espécie de especulação, ou pessoas aplaudindo atitudes insensatas que vão de contramão à soberania do nosso país, a gente pode ter uma complicação muito grande com países de fora. Eu acho que é uma semana interessante para a gente ficar de olho, por exemplo, ali para esse confronto que pode acontecer ali em Essequibo, lá em cima da Venezuela com a Guiana, tá? Problemas com vizinhos são cítricos, inclusive o Batalá se mudou, e se eu não me engano foi Xangô, Ogum e Exu que vieram, enfim, fazer a cobrança de tudo, e aí sim veio a Xelu, então é um problema onde essa parte de justiça misturado com política, de julgamentos. A gente está vendo aí o caso Marielle, Chiquinho de Brasão, Domingos de Brasão, está tudo eclodindo de uma forma com veemência na televisão. Então a gente pode esperar um agito muito grande com relação a essas questões. Fora as coisas que andam acontecendo, as novas vizinhanças que a gente está, por exemplo, adquirindo na própria Zona Oeste. A gente vê que essa parte da Zona Oeste, da Seropédica e algumas outras localidades do Rio, a gente vê que as coisas estão muito movimentadas com relação à questão que tem a ver com segurança pública. O Odifal Ecorruani, ele fala que a pessoa, por exemplo, se estiver em um local inadequado, ela pode ser agredida e ser morta, sucumbir a pauladas. Então o Odifal que está mandando, gente, não tem o que fazer na rua, não está trabalhando, não está estudando, vai para dentro de casa, fica guardadinho, fica quietinho, não corra um risco à toa. Tá falando aí com o Juan, essa semana tá muito agitada, não está dando pra gente dar bobeira, ou a gente pode sofrer as sanções que eventualmente estão para acontecer aí. As coisas não tão boas, tá falando e faz. Você pode ver que pelas letras isso está gradativamente aumentando. Ou a gente se protege ou a gente vai se ferrar. Eu com o Rony também, a gente pode olhar para dentro das famílias. Por exemplo, o pai não reconhecia a filha porque a filha em nada se parecia com ele, abandonou a filha e quando quis voltar para dentro do seu próprio lar, a filha foi lá e o rechaçou, ele já estava cheio de lama. Porque o Ecorruani, por regular, e o Odifal, onde se ocorre o abandono dos costumes. O Ecorruani é um Odifal que, por ser regular, acontece o abandono dos orixás, para quem é de orixá, acontece o abandono das famílias, e é necessário que se vejam as coisas da forma mais imparcial e mais justa possível. Por quê? Está falando para aqueles que jogarem tudo pro alto, de forma incoerente, que acusarem falsamente seus pares, seus cônjuges. É cônjuges ou é cônjuge? Depende do juiz. Na linguagem paranaense é cônjuge. É cônjuge, né? Os seus cônjuges. Dependendo das questões que vão ocorrer nesse ambiente familiar, no seu entorno, na sua macro convivência, é muito perigoso você abandonar velhos hábitos, por exemplo, para adentrar em novos hábitos e depois de você não ter mais como voltar. O Ecorruani, o Odifá, que ele é de extremos. Está falando também, por último caminho que eu vou abordar, porque senão vai ficar extenso demais. A gente quer ver a entrevista do Leandro, né? Leandro já está ali ansioso para começar a falar. O Ecorruani, por exemplo, ele fala aí de um pacto que um ex-escravo fez com um cachorro e fugiu e tudo mais. E esse ex-escravo, ele era o melhor amigo, caminho do cão de prenda. Era o melhor amigo daquele cão de prenda e tudo mais. Esse ex-escravo estuprou uma escrava no meio do caminho, assassinou o cachorro, ajudou a matar a mulher e enterrou. Só que, quando esse ex-escravo foi capturado, ou seja, ele nem abandonou o cão de prenda, aquele cão que estava com ele. Quando ele foi capturado, passou um tempo preso, quando ele foi liberto, que ele encontrou o cão, que ele foi abraçar o cão se arrepiou para ele todinho, mordeu a cara do ex-escravo, dilacerou o ex-escravo todo e matou também. Esse Odifá está falando para aquelas pessoas que têm seu santinho abandonado. Você já viu sua quartinha essa semana, meu filho? Já foi botar água no seu Ibaori? Não, que dentro de fato é Ibaori, tá? Até tem lá no nigeriano, nossa cultura não aborda muito por esse lado, não. Mas já botou água lá no Ibaori?
Já viu a quartinha do santo? Quanto tempo que esse Exu, que esse catiço tá sem tomar um acesso, beber uma cachaça, um charuto? Pois então, macumbeiro, eu vou falar com você. O Iecorruane tá falando que teu santo vai te pegar. Pois é. Eu já vou correr para ver. Exu tá no encalço da pessoa, tanto que manda até da cabrita Exu se bobear, porque o santo ele se sente abandonado, o santo se sente desprestigiado. Iecorruane, gente, vai bater cabeça pro pai de santo, a mensalidade que tá atrasada paga para comprar vela. Pai de santo tá acendendo vela pro santo de vocês não estão ajudando. Vai ver a coisa do santinho de vocês, porque tem tudo para dar problema. Eu ia falar o caminho de Xangô entrando na casa da pessoa da marra, mas é melhor deixar isso para outro dia, senão a gente vai acabar se estendendo muito. E a verdade é a seguinte, né? A gente ainda tem novos quadros. Novos quadros não, os antigos quadros para falar, né? Vamos partir Filosofia em Gotas? Vamos sim. Filosofia em Gotas. Filosofia em Gotas. Quadro Filosofia em Gotas. É isso aí, meu povo. Vamos agora ao famoso quadro de autoajuda. Filosofia em Gotas, que diz: quando um cabritinho cresce, e aí eu preciso de uma ajuda do meu amigo Flavinho, sonoplastia. Como é que é o cabritinho? Sei não. Como é? Faz o Flavinho tava fazendo cabritinho agora. Como é que o cabritinho faz, Flavinho? Eu não sei, como que é? Bé? Quando o cabritinho cresce, ele enfrenta o bode velho. Esse é o nosso refrão. Quem se inscreve? Vamos lá? Posso ir? Vamos que vamos. Vamos lá. Quando o cabritinho cresce, briga com o bode velho. Antes de eu explicar, que eu acho que esse texto já está bem explicativo, né? Eu queria falar uma coisa para vocês. Sabe qual é o maior erro da gente? É a gente chegar para os nossos filhos e falar assim: eu vou dar tudo para você, tudo que eu não tive. Eu dormi, não tinha cama, eu dormia num pano, lençol com um colchãozinho, papelão, porque minha família era muito pobre, muito triste, e eu não quero isso para o meu filho. E aí o meu filho, eu dou a melhor cama, quarto, porque eu não dormia, não tinha quarto separado, fazia de tudo para o meu filho. E o que eu ganho depois? Hoje eu estava falando isso em casa. As árvores somos nós. Os filhos são os frutos, eles ainda não são árvores. Quando eles caírem do pé e seguirem o caminho deles, e germinarem, e crescerem, e se tornarem as árvores deles, onde darão os frutos. O nosso amor passional, através do amor, né, que a gente tem para os nossos filhos, interfere na forma que a gente educa. A forma de educar, querendo dar o melhor para o seu filho, muitas das vezes se corrompe a achar que o melhor é dar aquilo que você não teve. Você pode dar, porém faça valer a pena. Então muitas pessoas se perdem nisso. E aí entra o tema. Quando o cabritinho cresce, briga com o bode velho, porque ele acha que já está pronto, ele acha que já sabe, e você não tem a noção do que ele está achando. E você se coloca na posição: pô, mas eu te dei tudo, meu filho. Não te pedi nada, pai. E é onde o bicho pega. Um outro grande problema é as mães que às vezes não conseguem romper o cordão umbilical do filho e aprisionam o filho. Como existem casos de filhos que ficam aprisionados aos pais, tão aprisionado, que quando o pai morre, o filho não sabe como sobreviver na vida. Então, vocês têm que analisar. Nem sempre dar o melhor para o seu filho é esse melhor que você está dando. O Rula, essa semana tá pesado, tá descendo cajado na gente. A lenha forte, seca. O senhor vai? O senhor quer que eu vá? Pode ir, Thomas. Então vou eu primeiro. Bom, gente, esse tema do cabritinho enfrentando o cabrito mais velho, ele já denota de uma forma muito consistente, e a gente deve considerar problema com hierarquia. E aí eu gostaria de chamar a atenção para um outro aspecto. O Flávio já falou para dentro da família, como a gente lidar com a questão da hierarquia.
inclusive fazer os filhos entenderem o que é valor. Porque esse refrão ele fala justamente isso, de falta de valores. Quando a filosofia africana, por exemplo, ela quer nos empregar de que o mais novo ele sempre vai defender o seu maior, sempre vai defender o seu ababa, sempre defender o seu mais velho. E quando a gente acaba esbarrando dentro de próprios conceitos, de certa forma, fundados, não pode dar uma palmada porque ele não permite, não pode gritar porque vai deixar traumatizado, tem TDAH, TDE, TDI, não querendo dizer que não exista, como o Márcio falou, diversos espectros de TD, né? De doenças, mas está falando que a gente está romantizando muito a educação das crianças. Perfeito. E isso certamente vai nos dar um retorno muito ruim. O feedback vai ser o pior possível. Tá falando o Ruane para vocês. Com relação à religiosidade, não é? Eu costumo criticar que dentro de Faurumilá, eu, por exemplo, comecei a iniciar babalaôs até um pouco cedo, relativamente cedo. E muito antes do que alguns outros babalaôs que, por exemplo, têm quase 40 afiliados iniciados. Eu, até hoje, iniciei, ao longo desses 11 anos, desses 6 anos que eu tenho, tá? Como sacerdote, apenas 8 babalaôs. Eu acho que eu iniciei demais. Eu acho que eu iniciei babalaô demais, ainda porque, por exemplo, dentro da caixa de Aô, Neurumilá, de babalaô, de sacerdote que vai se expressar para o mundo, as pessoas precisam ser especiais, tem que ter certos predicativos que são um pouco fora do contexto do ser humano comum, ainda porque você vai gerenciar vidas e mais vidas de outras pessoas. E aí já está falando que nós também, dentro de Fá, acredito que dentro de Orixá, porque isso está sendo recorrente dentro de Orixá, a gente está perdendo o controle. E aí os cabritinhos de hoje, porque estão se inteirando um pouquinho com relação às informações, por exemplo, que chegam pela internet, estão enfrentando os bodes mais velhos. Não é? E nem sempre é porque o bode é mais velho que ele é o bode mais fraco. Nem sempre porque ele é o bode mais velho que ele é o bode que tem menos força. O chifre dele, mas o chifre no bom sentido, né? Que ele coloca na cabeça da gente e te desatarracha depois, não. O chifre dele, às vezes, é mais poderoso e é maior. Tá acontecendo isso. Mas porque esse chifre não é bé, é mu, é diferente. Esse é o sonoplastia é diferente. Esse é do mu. Bom, então, gente, é necessário observar que esses valores, esse aspecto, ele tem que voltar a ser considerado, tá ok? Vai lá, Marcelo. Obrigado, Sérgio. Não vou ficar repetitivo, não. Mas eu acho que a Orumila está dando na cara de todo mundo, inclusive na nossa. Uma questão mesmo da autoridade. O Flávio falou de um erro que os pais cometem, né, ao querer que os filhos não passem por aquilo que eles passaram. Falou muito bem falado. É claro, porque a gente sofreu. Né? Nós somos uma geração que, comeu o pão que Job amassou com o rabo. Farinha com açúcar, né? Para se alimentar. Sobrevivemos. Sobrevivemos. Estamos aqui todos vivos e bem. Homens fortes. Mas, no entanto, todavia, eu acho que há um erro pior. É aquele do pai e da mãe que querem ser melhores amigos dos filhos. Borubá e Bochechi. Meu pai e minha mãe nunca foram meus amigos. Meu pai e minha mãe sempre mantiveram uma distância para eu saber que ali havia um limite do que eu podia ir, porque era o meu pai e era minha mãe. Minhas irmãs estão vivas, elas tiveram a mesma criação que eu e elas podem reafirmar que a coisa funcionava desta forma. E hoje a gente não consegue ter isso com os nossos filhos. Nós erramos. Nós somos uma geração que acabou cometendo erros primários. Porque alguns podem dizer, mas meu pai não me amava, minha mãe não me amava. E por isso eu quero encher o meu filho de amor. Mas o sacrifício que o nosso pai e a nossa mãe faziam pela gente era a maior demonstração de amor que eles podiam nos dar. Era um povo que não falava. Era um povo que mostrava com atitudes. Né? Então essa é a grande diferença que a Orumila está colocando para a gente voltar um pouquinho ao passado, quando a gente era cabritinho, e a gente vê lá qual foi a educação que os nossos bodes velhos nos deram, para que a gente volte a repassar isso para os cabritinhos que a gente está criando. E agora começa a chegar os netos,
Né, Alfange? Oh, Começa a chegar os netos, de verdade. e aí o humano começa a pensar da seguinte forma: vou estragar. Aí, ao invés de você ajudar o teu filho, a tua filha a criar um ser humaninho decente, você, com esse pensamento bitolado, vai piorar uma situação que já está ruim. Minha filha apoiou uma beçadinha na massinha, meu Deus. Bom, finalizado? Por mim, sim. Então, gente, quadro Filosofia em Gotas, essa autoajuda que a gente oferece através dos refrões dos conselhos de faixa, chegou ao fim. Eu espero que tenha sido de grande serventia a todos vocês. Gente, vamos raciocinar. Olha só, a Orúmila bateu na gente, bateu em mim. Bateu, acho que essa letra pegou principalmente pra gente bem pesado. Tá? Então, acho que ninguém está escapando disso, não. Vamos abrir o olho aos conselhos da semana, as previsões, ao Filosofia em Gota.